Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Primeira tarefa que é sempre abrir o copinho de água, o mais difícil do mundo, esse copinho aqui. Irmãos, queria que você então abrisse a palavra do Senhor comigo em João capítulo 8. E nós estamos então nesse tempo agora falando do Evangelho de João. E hoje nós vamos João capítulo 8. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos agora, amém? Começa assim: a mulher adúltera. Acompanhe comigo aí. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Você pode estender a mão para me abençoar aqui, para que eu fale apenas o que o Espírito Santo desejar? Por favor, amém? Senhor, está aqui aberta a tua palavra, Senhor. A palavra do Senhor. Se eu apenas lesse aqui, já poderíamos ir para casa abençoados. Mas o Senhor quer falar, então fala com a tua igreja. Fala comigo, né? Em primeiro lugar, com a tua igreja, com os que estão em casa, para que a tua palavra seja pregada, para que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Que eu seja só um instrumento, Senhor, mais nada. Mas que a palavra do Senhor seja pregada nesta manhã. Que nós oramos sempre, Pai, confiados no nome de Jesus. Aleluias, amém. Meus irmãos, não sei quantos aqui já assistiram um filme que chama Espera de um Milagre. Um filme muito bom, ele é enorme inclusive, e um personagem principal chamado John Coffey, ele recebe alguns dons de Deus, né, no filme, segundo o filme, mas ele também é condenado à morte. Ele é condenado à morte. Nos Estados Unidos, você quando sabe, vários estados têm a pena de morte, pena capital mesmo, né? Você vai a todos os processos de julgamento, você vai à morte mesmo. Antigamente, muito tempo atrás, cadeira elétrica. Hoje tem injeção letal. Nesse filme é ainda cadeira elétrica. Só que no decorrer do filme descobre-se que o John Coffey não é culpado, não foi ele que cometeu o crime, e o bandido está preso junto com ele lá. Quem cometeu o crime está preso lá também, e não tem jeito, ele vai ser condenado à morte, não tem jeito. Estou dando spoiler, é um filme muito antigo, mesmo eu falando aqui, vale a pena você ver, tá? Pode assistir, que eu chorei e choro toda vez que eu assisto, imagina. E num determinado momento ele deixa um dos carcereiros, através de uma visão, ver quem cometeu o crime. E aquele carcereiro conta para os outros e eles ficam arrasados. E ele vai e é condenado e morre na cadeira elétrica. Não tem jeito. Nos Estados Unidos é assim, irmãos. Não tem isso.
E, infelizmente, não tinha como ele provar. No filme não tem como provar, é impossível provar, e ele é morto. E aí, a pena capital, a lei foi cumprida ali, de Okhov mesmo, sendo um presente de Deus, ali com dons impressionantes, ele vai à morte e morre mesmo. Irmãos, nós estamos diante aqui de uma pena capital. A pena capital que está sendo exigida por esses homens também, para essa mulher. Essa mulher aqui, então, pega em flagrante adultério, está sendo exigido por esses religiosos que ela sofra a pena capital. E Jesus, então, está naquele momento ali, nesse conflito com os religiosos. Se você estudar um pouco mais, você vai ver que na lei romana, ninguém era permitido ser condenado à morte, a não ser por eles. Nenhum povo dominado por Roma podia condenar ninguém à morte, passava pelo tribunal romano, aí sim. Mas na lei de Moisés, vem um grande conflito, vai haver essa permissão. Nós vamos ver em Deuteronômio 22, você não precisa abrir, mas fica com a sua Bíblia aberta em João o tempo todo aí, em alguns momentos eu vou te pedir para abrir. Em Deuteronômio 22 fala bem claro: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher é mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Então, está agora esse impasse. Eles chegam para Jesus, está aqui, pegamos a mulher em flagrante adultério, e agora nós queremos. Como é que vai fazer agora, Jesus? O que você fala para nós agora? O que a gente vai fazer? Era uma armadilha, claramente, né? Estavam preparando uma armadilha para o Senhor. E nós vamos entender durante todo esse capítulo, irmãos, a bondade do Senhor, a perversidade humana. Porque aqui era só um jeito de pegar Jesus. Era só isso. Só uma maneira de prender Jesus. Então, no versículo 11, nós vamos ver aí: respondeu ela: ninguém, Senhor, ninguém. Qual que era o caso aqui em questão, irmãos? Ser pego em flagrante adultério no ato do adultério, como é que faz? Provavelmente acha-se que esse homem que estava com ela cometendo adultério fazia parte desse arranjo, porque senão os dois tinham que estar ali para ser condenados, segundo o texto, flagrante adultério. Só ela está ali. Como é que vai fazer? Apresentaram só a mulher. Então, entende-se que esse homem também estava envolvido. Por que eles liberaram o homem e não levaram o homem e a mulher lá para o meio? Fica essa pergunta. Quando a gente vai dar uma olhada no capítulo 7, está bem aí junto dessa leitura, né? Nós vamos ver aí que Jesus vai, nós vimos semana passada, né? Jesus vai falar da fonte da água viva que o pastor pregou. Aí os guardas, então, né, irmãos? Aqueles guardas que voltam sem Jesus, eles são apertados ali pelos religiosos, né? E aí o versículo 53, cada um vai para a sua casa, não prenderam Jesus, não era chegada a hora de Jesus, cada um volta para a sua casa, começa o capítulo 8. Aí o pastor sempre fala isso, né, para a gente observar esses entretantos, né, pastor? Entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e a festa dos tabernáculos, irmãos, que é essa anterior, que o pastor explicou semana passada, espero que todos possam ter visto essa pregação. Então ela tinha terminado, mas Jesus nunca faz nada sem ter uma razão, irmãos. Sempre ele é maravilhoso, ele é perfeito. Então ele está aproveitando aqui para pregar para os peregrinos. Também a festa tinha terminado, mas tinha gente de muito lugar. Ele está aproveitando para ministrar para esses peregrinos, porque você vai ver no versículo 20, 8:20, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém aprendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Então, publicamente, irmãos, Jesus sabia o momento dele, estava tranquilo, realizando a obra do Senhor, então estava publicamente aqui. Ele sabia onde ele estaria. Mas esses homens
perversos se uniram mais uma vez para tramar contra o Senhor. Então vem todo esse caso aqui. Se você vai reparar, provavelmente, né, os manuscritos, todos os estudos, né, que a gente pode... Eu não tenho acesso a eles, né, o pastor que fez o seminário, seminaristas, né, tem acesso, mas esse texto aparece aqui em João, a gente não vê ele nos outros evangelhos. Então, eles trataram essa mulher aqui, irmãos, de uma maneira brutal, empurraram ela para o meio ali. O que te lembra, hein, do julgamento de Jesus? À noite, na correria, nem podia ter julgamento à noite, condenando à morte, sendo que a lei romana... Olha, vai pensando nisso. Mais uma vez aqui, se você lembrar do julgamento de Jesus que for mais na frente. E nesse momento, meus irmãos, ao invés de Jesus julgar esta mulher, ele julga os juízes. Em vez da acusada, ele julga os juízes. Jesus vê os hipócritas condenando o outro em lugar de si mesmo. Só hipócrita, demagogo ali, julgando aquela mulher daquele jeito, irmãos. Esses embates aqui, eles foram só de conhecimento nessa lei que eu acabei de ler aqui, que está em Deuteronômio 22. Mas não tinha graça. A graça do Senhor Jesus. E você vai perceber que Jesus não passou o pano no pecado. Ele vai dizer para ela: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não está falando assim: ah, que coisa, né? Você veio aqui para o meio e você não fez nada. Provavelmente ela fez mesmo. Mas esse caso, desse jeito aqui, estava todo errado. Cadê o homem? Por que não os dois? E como vai condenar a morte se a lei romana não permitia? Graça e lei, irmãos. Graça e lei, frente a frente. Eu te pergunto, nesse momento então, né, eles trazem a mulher, Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Interessantíssimo, você já pensou nisso? A gente não sabe, né, o que ele estava escrevendo lá. Mas a gente pode ver que o dedo de Deus nos 10 mandamentos se escreve na tábua, simbolicamente ali, o próprio dedo de Deus. Jeremias 17:13 diz assim: o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Olha que interessante. Será que Jesus estava lembrando isso para eles? Porque eles conheciam demais todos os livros da palavra. Se tem alguém que conhecia esses livros, Jeremias, os profetas, eram eles. Com certeza, desde cedo eles ouviam: o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Jesus lá escrevendo no chão. Interessante pensar nisso. Jesus lembrando isso para eles. E aí, e esses acusadores? Mateus 5:28 diz assim, irmãos: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou contra ela. E agora? E agora? Qualquer que olhar para uma mulher... Isso é Jesus que está falando, Mateus 5:28. Olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E agora vem esses homens, jogam ela lá no meio de qualquer jeito, aí foi pego em adultério. Vamos pegar em pedras para apedrejar. Aí Jesus responde, como insistissem, porque eles ficavam insistindo na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, você está sem pecado, pega a pedra e atira primeiro. Provavelmente, irmãos, Jesus falando desse próprio pecado para cada um deles. Vai me dizer que você não olhou para mulher nenhuma com olhar impuro hoje. E não... Vem para cá, deixa eu tacar a pedra em você primeiro. Aí eles saíram em sinal de culpa, em silêncio, acusados pela consciência. Olha aí no 9. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos já chegaram com as pedras tudo no meio da mão. Vamos, eu já vou trazer a minha até no bolso aqui para tacar a minha. Foram os primeiros aí saindo, devagarinho, um por um, até os últimos. Todos acusados pela própria consciência. Pecado, irmãos, é uma realidade.
É dura, é pesada, mas é uma realidade. Muitos afirmam, e é uma tortura inclusive, porque é assim: você pecou, você perdeu a salvação. Você foi para a oração para Jesus e para o jejum, está salvo de novo. Pecou, nossa, estou no inferno de novo. Foi para a igreja e está no céu. Não é assim, irmãos. Você entregou sua vida para Jesus como seu Salvador e Senhor e Salvador. Entregou, amém. Mas o pecado vai acontecer. Não como uma constante, mas vai acontecer. A palavra garante. Enquanto estivermos aqui, vamos pecar. Somos pecadores. Mas nesse caso aqui, o pecado acusou diretamente a mente deles. Principalmente nesse caso. Acusados pela consciência do próprio pecado. E Jesus então diz para ela: vai e não peques mais, mude de vida, não continue adulterando. Aí sim, o pecado não pode dominar a sua vida, muda de vida. Lemos em João 5,14, aquele dia da pregação do irmão Rodrigo. O Senhor Jesus disse para aquele coxo: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem lembra da pregação? Não te suceda coisa pior, o que, irmãos? Inferno, a morte eterna. Disso que está sendo falado ali. E Jesus está falando aqui para ela: mude de vida, não peques mais. Ela teve um encontro com Jesus ali, irmãos. Que coisa espetacular. Estava um pouquinho antes de morrer apedrejado e teve um encontro com o Senhor. Irmãos, a lei e a graça são complementares, elas não são concorrentes. Jesus mesmo disse: eu não vim aqui para anular a lei. Irmãos, os 10 mandamentos continuam valendo. Jesus não veio para isso. Mas a graça, aqui a gente percebe a graça do Senhor Jesus na vida dessa mulher. A graça do Senhor, que coisa maravilhosa. Somos salvos pela graça. E aí sim, convencidos do pecado por esta lei. Eu sei que eu não devo adulterar. Eu sei, eu não posso cobiçar as coisas dos outros. Eu não posso matar, está tudo lá. A base, né, os 10 mandamentos, mas tem todos os preceitos daquela lei. É claro, irmãos, tem coisas daquela lei toda de Levítico, Deuteronômio, Números, que se aplicavam muito, inclusive, ao povo no deserto. Não dá para aplicar hoje para a gente. Muitas coisas eram procedimentos de limpeza, até do acampamento, né? Tinha coisas na lei para limpeza do acampamento. Não se aplica hoje a gente. Mas a base da lei está ali. Então a lei e a graça, elas são complementares, elas não são concorrentes. Nesse caso aqui, irmãos, esse perdão repleto de graça, o que ele motivou na vida dessa mulher? Deveria ter motivado, creio que motivou. A gente não vê falar mais dela, né? Alguns falam que é uma certa mulher aí depois, mas não tem garantia, né? A santidade. A santidade para viver uma vida longe aqui então do adultério. Essa mulher tem uma nova chance de viver uma vida longe do adultério, uma vida diante do Senhor. Ela teve um encontro ali com o Senhor. Então, é um momento maravilhoso, irmãos. Esse texto traz esse momento maravilhoso. A graça e a lei, de frente uma pela outra. A graça do Senhor Jesus, que bênção, que alegria. E a lei desses homens. E aí, a gente continua, né? Eu queria que você continuasse lendo comigo. A partir do versículo 12, olha aí, João 12. Que então Jesus vai falar de novo. Olha aí, de novo lhes falava Jesus, dizendo. Aí o Senhor Jesus começa a falar: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o seu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e lhes disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a quem enviou. Também na vossa lei, que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou
também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu então ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ele não era ainda chegada a sua hora. O episódio então da mulher termina, esses homens saem, mas eles continuam ali, apertando o Senhor. Então agora ele vai falar para eles: eu sou a luz do mundo. Se você der uma olhada aí, irmãos, no versículo 8, versículo 2, está aí: de madrugada voltou novamente para o templo. Provavelmente então o sol nascendo. O sol ali nascendo, Jesus então vai se comparar ao sol nascente, a luz do mundo, né? Jesus afirmava ser Deus. No Salmo 84, versículo 11, o Salmo diz assim, o salmista: o Senhor é Deus e é sol e escudo. Malaquias 4:2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus está dizendo aqui que é a luz do mundo, o sol, centro, fonte de vida, irmãos. Deus é luz. 1 João 1:5b. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha que coisa maravilhosa. Essa festa dos tabernáculos tinha candelabros enormes no templo, candelabros enormes, relembrando então a coluna de fogo no deserto que acompanhava o povo. O povo judeu tinha muito desses símbolos. Então Jesus está falando exatamente da luz do mundo, o sol da justiça. Irmãos, seguir ao Senhor Jesus, luz para o crente. O Senhor Jesus é isso para nós, para não continuar caindo como essa mulher aqui, para sair disso aqui. Saímos do nosso pecado no seguinte sentido: você vai ficar livre para sempre? Eu não sei, irmãos, porque nós somos pecadores, mas Jesus é a luz do mundo. Nós temos essa esperança, o Espírito Santo habitando em mim e em você, me relembrando. Seguir a Jesus, a luz para o crente. E para quem não crê, irmãos? Quem não crê anda em trevas. Até então, essa mulher estava em trevas. Aqui não tem um relato total, né? De tudo que aconteceu. Os detalhes são muito poucos, porque aquilo ali foi uma armação, né, irmãos? Para pegar Jesus. Foi uma armação. Se ele na hora falasse: vamos tacar pedras, ele era condenado pela lei romana, estava mais fácil. Aqui, ó, pena capital, pode prender. Fácil. Pegaram ele, prende, está resolvido. E também tinha o detalhe do apedrejamento de Moisés. Era uma armadilha da lei de Moisés, né, irmãos? Deuteronômio. Mas Jesus é a luz do mundo, e ele liberta essa mulher. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Ele mesmo era a vida. Jesus. E agora, eles começam então, depois de ver tudo isso, irmãos, ver a presença da graça, ver como Jesus age de forma maravilhosa, eles continuam apertando ele sobre o testemunho. Olha aí, 17 e 18. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Os únicos que não veem a luz, irmãos, não estão vendo isso ali, Jesus, são cegos. São cegos, eles. Eu estava pensando, dando uma estudada sobre luz, né? Se você está numa mata fechada mesmo, mata fechada, e acende uma fogueira para dar uma aliviada na situação, é um ponto. Todo mundo que está perdido por ali consegue ver aquela luz, né? Uma lanterna também, então ela só está perdido numa trilha, e uma lanterna já dá uma iluminada, todo mundo que está mais perto consegue ver a luz da lanterna. Até o autor estava citando que na Segunda Guerra Mundial haviam blackouts, pastor, planejados, quando eles sabiam que estavam vindo os bombardeios. Mais fácil, se você está com a cidade toda acesa, você joga a bomba lá de cima, é mais fácil.
Com um blackout, tudo apagado para os aviões, ainda mais a tecnologia daquela época fraquíssima, você não enxergava, era tudo muito no visual, né? Como é que você vai acertar o alvo? Então a luz, irmãos, o testemunho da luz, o deles era falho. Eles não entendiam o coração pecaminoso, mas Jesus está falando aqui do testemunho dele, que era o próprio Deus que confirmava. O próprio Deus. Em Números 35:30b diz assim: depoimento de 2 testemunhas. Jesus está falando, o Pai e eu sou a luz do mundo, eu sou Deus. Jesus estava afirmando para eles. Jesus tinha testemunho, sim, dele e do Pai, eles eram um, amém, irmãos? Isso é uma alegria para o nosso coração, irmãos, uma alegria. Esses homens, irmãos, conheciam a lei de Deus. A lei, provavelmente também esse texto eles conheciam, mas o Deus da lei eles não conheciam. Nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. Estamos na igreja, temos acesso a tantos estudos, pregações, nós temos conhecido realmente esse Deus. Faça uma reflexão nessa manhã. Nós conhecemos a luz que é Jesus, nós temos pregado essa luz para esse pessoal sair das trevas, igual como eles estão aqui. Eles não conheciam o Pai, e muito menos o Filho. Não conheciam o Pai, muito menos o Filho. Jesus então está aqui fazendo a vontade do Pai, e ele então não está preocupado com essa armação, essa armadilha, porque ele sabia o tempo dele. Em João 8:20, lá no finalzinho, ninguém o prendeu, irmãos, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus conhecia, ele era Deus, não era chegada a hora dele ainda. Quando o servo de Deus está dentro da vontade do Senhor, ele tem coragem, ele tem paz para realizar a sua obra, irmãos. Guarde isso. Independente de uma armadilha, nós temos que pregar, nós temos que dar testemunho da luz do mundo que é Jesus. Eu e você, sem preocupar com esse tipo de armadilha. Continua, irmãos, 21, quero que você lê comigo. Capítulo 8, versículo 21. Então, o Jesus continua falando e defende a sua missão e autoridade. Olha aí. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe responderam: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é desde o princípio que vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluias. Ditas essas coisas, muitos creram nele. A vida e a morte. A vida e a morte sendo falado para eles aqui. Jesus adverte que os deixaria, eles morreriam no que, irmãos? Nos vossos pecados, nos pecados.
porque não conheciam o Pai, não conheciam o Filho e não entendiam a luz do mundo, Jesus. Mesmo do lado deles, eu não disse que a luz, ela abre aquela escuridão. Jesus estava de frente para eles, eles não viam a luz do mundo. Ao invés de crer, arrepender, bater o joelho no chão, ficavam discutindo com o Senhor, ficavam batendo boca. Essa é uma manhã de oportunidade, irmão. Oportunidades como essa, nós temos de entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador de tarde, hoje à noite, agora, amém? Agora, se você está em casa e você não entregou sua vida para Jesus como Salvador e Senhor, é agora, porque eu não sei se eu vou sair dali vivo ainda. Como é que eu vou saber? Aqui, a oportunidade de se arrepender está diante deles, a vida e a morte. A vida e a morte eterna, irmãos. As oportunidades podem se esgotar. Achavam que Jesus ia se suicidar. Olha isso. Eles perguntam para onde nós não podemos ir. Será que ele está com a intenção de se suicidar? Não tinha entendido nada da luz do mundo. Nada. E para o lugar de julgamento que eles achavam que Jesus ia, porque no entendimento deles o suicídio levaria a julgamento. Por isso, eles não iam poder seguir ele, porque ele ia se suicidar e ia ser julgado. Nós não vamos ser julgados. Olha a cabeça, irmãos, do pecado. Essa afirmação aqui, Jesus falou: o lugar para onde eu vou, vós não podeis ir. Claro, vocês estão mortos nos seus pecados. Eles achavam que Jesus ia se suicidar e aí eles não podiam ir, porque senão vão ser julgados. Meu Deus, era o contrário, irmãos. Eles é que estavam indo para julgamento. Jesus veio do céu, eles eram da terra. Jesus estava no mundo, mas não pertencia ao mundo. João 17,16 diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Quando Jesus está falando dos seus discípulos, desse mundo aqui, irmãos, esse mundo não passa de 100 e poucos anos, irmãos. Eu acho que eu vi essa semana o homem mais velho aí, não sei se é ele, 113 anos, soprando as velhinhas, né? Não sei quanto tempo a gente vai viver, mas é estourado 120, eu não sei se alguém está chegando nessa idade, né? E depois? No nosso PG a gente sempre fala sobre isso. E a eternidade? 100 e poucos anos aqui? E a eternidade? Está diante deles essa pergunta: o lugar para onde eu vou, vós não podeis ir, porque eles estavam nesse momento condenados. Estavam diante da luz do mundo, mas não enxergavam a luz do mundo. Cegos. Jesus aqui estava dizendo então, dizendo para eles desse julgamento: irmãos, nós somos cidadãos do céu. Já ouviu falar muito de já e ainda não? Já e ainda não. Já somos do céu. Oba! Meu lugar está garantido. Meu nome está escrito no livro da vida. Você crê? Amém? Seu nome está escrito no livro da vida. E ninguém toma do Pai a sua vida. Sua vida é dele, é do Senhor. Ninguém vai tirar dele. Nós somos cidadãos do céu. Só que por enquanto a gente está aqui vivendo a vida. Vivendo a vida. Temos que viver essa vida. O já e ainda não. Tudo que nós vivemos deve ter expectativa, irmãos. Perspectiva e expectativa da vida eterna. Tudo que nós vamos fazer é um chamado estilo de vida. Não é mais só porque, será que Deus está me olhando agora? Claro que está. O tempo todo. O Salmo fala sobre isso. 139. Vou escolher aonde? Lá nas Fossas Marianas, 11 mil quilômetros abaixo do oceano. Deus está lá também. Teve um mineiro que foi lá no céu, na órbita, rapidinho, 10 minutinhos, foi lá, o foguete já desceu, né? Ele foi lá, deu uma olhadinha e desceu. Deus está lá também. Na caverna de Elias, Deus estava lá. Não adianta. A perspectiva tem que ser eterna. Então meu estilo de vida tem que ser o quê? De vida eterna. Já e ainda não. Eu estou vivendo aqui, mas eu vivo a luz do mundo. Jesus tem que estar na minha cara aqui. Fiz até barba para dar uma melhorada.
Mas tem que estar, irmãos. Uma vez eu peguei minha identidade e mostrei para a turma lá que eu queria que a foto que tivesse aqui fosse a de Jesus, não a minha. Não tem identidade mais não, irmãos. Minha identidade é do céu. Os ímpios morrem nos seus pecados. Sabe por quê? Igual aqui. Vós sois cá de baixo. Versículo 23. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Jesus está falando isso para mim e para você. Nós vamos passar um tempo aqui. Então, eles vivem nos seus pecados terrenos. E a gente tem vivido tempos terríveis, irmãos. Está piorando, não adianta. Para todo lado que você olha, ver televisão está a coisa mais difícil, melhor nem ligar. Porque agora o pessoal quer empurrar tudo quanto é porcaria na gente na marra. Nós não somos aqui, irmãos. E nós temos que olhar. É com aquele olhar de julgamento lá da mulher no chão? Nunca. Com o olhar da graça. Podia ser eu. A gente fala muito no PG, né, cara? Podia ser eu. Eu podia estar lá no crack, irmão. Qual que é a diferença? Jesus, a luz do mundo. Mas podia ser eu. O que me diferenciou? Não sei, é o beneplácito da vontade do Senhor de Efésios. Mas podia ser eu. As oportunidades estão aí. E aí, irmãos, olha aí, versículo 25. Quem és tu? Está vendo essa pergunta aí? Lhe perguntaram, quem és tu? Jesus já tinha mostrado que era o Filho de Deus, irmãos. Então, eles já tinham ouvido notícias aí do vinho, né, da água transformada em vinho, do homem do tanque de Betesda. Eles sabiam, conheciam Isaías, conheciam os profetas, Isaías 53. Eles estavam ali atentos, sabiam muito bem. Quem és tu? Falando como Jesus falava, com graça. Jesus mostrava que era o Filho de Deus, mas eles rejeitavam, sabe o que? As evidências, estava claro, estava limpo, a luz estava ali, ó. A luz, diante, meu Deus, pensa, irmãos, está de frente para Jesus, pessoalmente. A luz está de frente para você, você está aqui, quem és tu? Você já pensou nisso? Que privilégio, nós estamos aqui com essa porta aberta aí, podemos falar da luz à vontade. E tem países, se você falar da luz no mundo, você é quando aí é a Pedra Capital mesmo, né? Você é morto, a bala ainda é cobrada da sua família ainda. Nós temos esse privilégio, a luz. Olha no versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que essas coisas que dele tenho ouvido, essas digam ao mundo. Jesus afirma sua divindade com grande ousadia, irmãos. Quem és tu? Aquele que me enviou é verdadeiro. Ele declara que julgaria? Sim. Muitas coisas tem para dizer a vosso respeito e vos julgar? Sim. Jesus sim, podia. Tinha sido enviado por Deus, ouvir as coisas que Deus ensinava para ele. Olha no finalzinho, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digam ao mundo. Eu ouvi do meu pai, estou ensinando, estou aqui, ó, ensinando para vocês. Mas eles não entendiam. Não entendiam. Lucas 10, 21. Preste atenção, quero ler para você. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai. Exultou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, mestres e fariseus, sábios, instruídos, ocultastes e as revelastes a quem? Aos pequeninos, a mulher que estava lá no chão. Julgar, porque as mulheres tinham um tratamento horrível naquela época, irmãos. Horrível. Aos pequeninos, Jesus foi lá e se mostrou para ela. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então o Senhor revela aos pequeninos, não aos sábios e instruídos. A sabedoria do mundo, a soberba do mundo. O pessoal acha que sabe demais, irmãos. Estuda livros e livros, 3, 4 faculdades, que é uma benção, não tem nenhum problema.
mas acha que esse saber e o principal está aqui, ignora. Já viu? 5, 6, 7 Bíblias em casa, várias versões, e a gente não lê? Ô irmãos, as disciplinas espirituais, a gente tem falado tanto disso, está acessível, olha. Mas está difícil de ler, dá até para ouvir. Tem Bíblia falada, e se tiver muito difícil, eu, pastor dos presbíteros, diácono, todo mundo a gente lê com você, não tem problema não. Se precisar, pastor, né? A gente lê junto, mas está aqui, o Senhor Jesus se revela aos pequeninos. Nós, irmãos, que título que nada, vamos tudo morrer. Que título que nada. De que adianta aqui, mestres instruídos? E aí no 28 tem uma coisa maravilhosa, a revelação, olha aí, 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Mais uma vez, hein? Eu sou. Quando os guardas foram prender ele lá, e ele falou, pode me prender, eu estou aqui, eles caem tudo para a terra abaixo. Porque o Neto falou isso quinta-feira. Por quê? Porque é o poder de Deus. Pode vir, sou eu. Os caras, tudo para o chão. Eu sou. Levantar na crucificação. O Senhor Jesus está dizendo, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Levantar na crucificação, levantar em exaltação, glorificação. O Senhor Jesus, ele sabia do momento dele, ele via a morte dele na cruz como propósito e glória, irmãos. Eles achavam que ia armar para ele, que ia prender ele ali, que nada, ia ser na hora dele. Igual o Neto falou na quinta. Não, vocês estão tudo aí na terra, porque eu estou dizendo para vocês o seguinte: eu estou me entregando, ninguém me prende, não. Eu chamo 12 milícias de anjos aqui, quero ver o que vocês vão arrumar. Eu estou dando a minha vida, eu estou entregando, porque eu estou vindo aqui pelo propósito de Deus, glória. Jesus não estava ali preocupado com o sofrimento, apesar de ter suado gotas de sangue, sim. E ele ficou ali e viu os discípulos tudo dormindo ali. Vocês não conseguem orar comigo um pouco aí? Vocês estão todos dormindo, cansados. E aí o suor dele transforma em gotas de sangue? Sim, porque ia ser sofrido, sim. Mas Jesus revelou a nação de Israel, irmãos, na morte, sepultamento, ressurreição, ascensão. Ele se revela. De que maneira então, para eles perguntarem: quem és tu? Como é que vai fazer? A vida e a morte, irmãos, colocado diante deles. 8:29, olha comigo. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que agrada. Jesus havia sido enviado pelo Pai, irmãos. Estava nele, pois fazia o que agradava o Pai, irmãos. Melhor lugar, eu ouço isso desde que eu cheguei aqui, é o centro da vontade de Deus. Eu tenho conseguido viver no centro da vontade de Deus, você tem? Não tem lugar melhor do que isso. Às vezes eu ouço Ronaldo Lidório, é um espetáculo ouvir ele, porque ele conta os negócios e você fica assim, não acredito. Mas ele está na felicidade por causa do centro da vontade de Deus. O pastor outro dia estava falando do Renato Jaqueline, custaram a comprar a casinha lá, agora está tudo certinho. Não, mas espera aí. Vamos lá para a Gaúcha do Norte enfrentar de novo, vamos embora. Estão no centro da vontade de Deus, estão numa alegria. O pastor Everaldo falando aqui na quinta-feira, missionário também. Centro da vontade de Deus, não tem que ser só isso lá no meio da mata, não. É o estilo de vida, irmãos. É no vizinho, é na escola assim, dando testemunho. Esse estilo de vida, Jesus tinha sido enviado pelo Pai e fazia o que agradava o Pai o tempo todo o tempo, porque esse ministério foi de 3 anos. Mas e o resto do tempo, irmãos? Tem uma série que a gente assistiu, que a gente descobriu, chama The Chosen, e essa eu recomendo mesmo, bíblica. The Chosen, é um aplicativo que você tem que baixar. Espetacular, porque mostram o Jesus do dia a dia ali, sabe? O Jesus do dia a dia, porque fazia coisas, trabalhava com carpintaria, sim, e fazia a vontade do Pai, que agradava ao Pai. Por isso que Jesus estava sempre na vontade do Pai. Por isso que na hora dele ter um embate com o diabo, o próprio Satanás, não foi nenhum demônio, não. Jesus estava ali, o diabo julgava para ele a palavra, Jesus devolvia na palavra, e ele vazou. Não dou conta desse aqui não, esse aqui é filho de Deus, não dá para mim não. Jesus estava no centro da vontade. Mas os inimigos
Esses inimigos queriam que ele fosse preso e morto, reagiram energicamente. Andar na vontade do Pai, irmãos, fazer o que agrada ao Senhor todo dia como estilo de vida, vai trazer inimigos, vai trazer problemas sim. Não dá para passar por esse mundo ileso, não. Não dá. Vai ter problema, vai ter inimigo, vai ter gente caçoando, zoando, vai ter problema. Não teve para Jesus, não? Toda hora eu dava de cara com esses caras. Tinha que ter muita paciência para ser franco, viu? Mas olha que beleza, no 30, olha para o 30, versículo 30. Ditas essas coisas, muitos creram nele, amém? E muitos vão crer com o nosso testemunho, sim, vão crer sim, com o meu e com o seu, mas tem que ser com estilo de vida. Não adianta, irmãos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, bobagem. Pessoa quer ver na sua vida, na minha. Se olhar para você está lá fazendo bobagem, esse testemunho seu aí, você fala demais, como diz o Tite, fala muito, mas fazer mesmo. E é para mim, primeiro, estou nessa lista. E nós? Nosso testemunho tem sido bom mesmo? Fazer a vontade do Pai? Muitos creram nele, aleluia, poder, esse sim enxergar a luz do mundo. A salvação então é uma questão de vida ou morte, sim. Vida eternamente, morte eternamente. Não tem meias palavras, não adianta. Você vai pegar qual evangelho? João 3,16 é isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ponto final, passa a régua. Você vai pregar qual evangelho? Porque você vai chegar para o seu colega e você vai falar o que no meio dessa confusão do mundo aí? Vai falar o quê? João 3,16, e é isso, irmãos. Nós vamos pregar qual evangelho? E aí muitos creram nele, e vão crer sim, que nós vamos pregar o evangelho. Ou nós experimentamos a condenação sobre a lei de Deus, ou recebemos a salvação pela graça, amém? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou andamos na luz, Jesus, ou nas trevas e teremos a morte eterna. Então, essa é uma palavra de compaixão, irmãos. Todo mundo tem parente em casa. Todo mundo, eu acho, né? Espero que tenha gente aqui que tem a família toda aos pés do Senhor, aleluia. Mas eu tenho na minha família um monte de desafio. Pessoas que eu amo que não conhecem Jesus. E aí? Vou falar o quê? É muito bom, irmão, estar com a família, mas você olha para o camarada e sabe que ele está indo para o inferno. Meu Deus, olha isso aqui. A vida e a morte eterna, misericórdia. Ai, mas tem notícia boa, irmãos. Graças a Deus, muitos creram nele. Olha o 31, começa a ler com o 31 comigo aí. Liberdade, escravidão, mas tem liberdade, aleluias. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha aí. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Agora é a outra turma que não tinha crido. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes respondi, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes, nós não somos bastardos,
Temos um Pai que é Deus, replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse de fato nosso Pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Misericórdia, irmãos. Que palavra pesada. E era o próprio Deus que estava falando. Aqui Jesus vai falar para os que creram no 31 do discipulado. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O discipulado, é claro. Vocês creram? Agora vamos andar. Lembra do estilo de vida? Como é que nós vamos andar então, Jesus? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disponível, irmãos, em várias versões. Essa palavra pode libertar. Amém? Essa palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se crescermos em conhecimento e obediência. Crescer e obedecer, estilo de vida, praticar. Discipulado, libertação do pecado. Eles estão falando disso aqui. Somos de Abraão, nunca fomos escravos. Irmãos, o pecado cega completamente. Como nunca fomos escravos? Olha o que esses homens estão falando. 7 nações dominaram Israel. Lá em Juízes, pode ir lá ler e conferir. 7 diferentes. 10 tribos foram levadas para a Síria depois de todo o julgamento. 2 tribos foram para a Babilônia, 70 anos passaram lá na escravidão. E eles estavam sob o domínio de Roma, nesse momento aqui, escravos de Roma. Não somos escravos, nunca fomos escravos. Jesus estava falando, irmãos, de libertação espiritual, não política. A verdade libertará, Ele vai libertar. Eu sou a luz do mundo. Esses homens estavam preocupados com isso. Filho, escravo, 8:35. Olha aí comigo. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Escravos moram na casa, mas não são da família. Estão ali, trabalham, comem a mesma comida às vezes, né? Mas todo que comete pecado constantemente é escravo do pecado. Escravo, irmãos. Não é liberto, não é livre. Esses líderes, eles eram escravos do pecado. João 8:24, está aqui. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Não tinha jeito. Estavam batendo boca com Jesus, com a luz do mundo. Como ser liberto do pecado? 36, olha comigo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, não vou pecar nunca mais. Vai. É uma má notícia. O já e ainda não. Porque este corpo aqui ainda padece desse problema do pecado. É triste, a gente peca, o Espírito Santo entristece a gente pede perdão, levanta e vai embora. Né, Linda? Aí vai lembrar. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Quem já ouviu esse sino antigo aí? O Senhor segura. Porque se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. É por aí, irmãos, porque nós não conta não. Nós não conta não. A verdade vos libertará. 8:32. E aí eles vão falar de Abraão, nosso pai Abraão. Agora eu queria que você abrisse rapidinho Gálatas.
Gálatas capítulo 3, porque eles vão cutucar esse assunto. Nosso pai Abraão. E Gálatas capítulo 3, do 6 ao 14, Jesus vai relembrar, vai falar disso daqui a pouco, né? Mas nós vamos relembrar aqui o que é falado pelo apóstolo Paulo. Gálatas 3, 6 a 14 começa assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Como assim? Nosso pai Abraão, vocês viram aqui? Aqui estão falando de uma descendência física, nada de gene, de sangue. Jesus está falando de uma descendência espiritual, filhos de Abraão, como está dizendo aqui. Os da fé são abençoados com o crente Abraão, sim. Olha esse contraponto aqui. Eles queriam matar Jesus. Abraão era amigo de Deus. Como é que vai ser? Nós somos filhos de Abraão. Abraão tinha comunhão íntima com Deus, obedeceu em tudo. Esses líderes rejeitavam a verdade. Como assim somos filhos de Abraão? Era isso que eles tinham para falar de Jesus, sobre ser escravo e ser livre? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, no versículo 44, parte A, é uma facada que Jesus dá neles. Porque Jesus fala: vós sois é do diabo. Misericórdia. Imagina alguém falar isso para você: se amar, conserte lá o diabo. Você não dá conta. Vós sois do diabo. Jesus está falando isso no 8:44. Deus é nosso Pai, irmãos. Nós temos a natureza divina. 2 Pedro 1:4b, para que por elas vos torneis coparticipantes, as obras, né, da natureza divina. Se temos uma natureza perversa, aí sim, filhos do diabo. Efésios 2:1-3, muitos conhecem esse texto, é um texto muito conhecido. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos, irmãos, todo mundo. Mas aí Jesus, através da graça, nos dá a salvação. Amém, irmãos? Pensa, eu agradeço, tanto agradecer todo dia de manhã. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado. O Senhor aceitou ir lá para a cruz por minha causa. Meu Deus, a doutora Né sempre falava: Jesus sabia a porcaria que estava comprando. Mas aqui não, vós sois do diabo. Romanos 10:1-4, porquanto, versículo 3: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que veio de Deus. Essa é a desculpa do diabo também, lá no início também. A justiça de Deus, procurando estabelecer as suas próprias regras. Aqui eles estavam fazendo a mesma coisa. Por isso que o Senhor fala: se vós sois filhos do diabo, por causa disso.
Olha aí as características de filhos do diabo, irmãos. Rejeitaram a verdade, queriam matar Jesus por falar a verdade, não entendiam o que Jesus ensinava, contrataram testemunhas falsas contra Jesus. Aí Jesus crava: vós sois do diabo. A pior escravidão é aquela que o cativo não reconhece sua situação. Pensa que está livre, mas é escravo do pecado. E aí às vezes alguém fala: cara, você nem vive a vida, você é escravo da sua religião. Eu bebo à vontade, eu faço o que eu quero, escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Essa que é a liberdade, irmãos. Essa é aquela liberdade que nós temos que pregar. Não importa onde você estiver, Paulo e Silas lá, tudo acorrentado, cantando cântico de noite. Você é coisa de doido, né? Doido por Jesus, amém? Os caras acorrentados cantando de madrugada, todo sapecado de chibatada. É porque é uma liberdade diferente. Imagina, você está preso, algemado e livre. É uma doideira isso. Para você explicar isso para o pessoal de fora, só com a graça, irmãos. E então, o Senhor vai falar de honra e desonra depois disso tudo. Lê comigo agora do 48 para frente. Responderam então, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão de dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória, a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço, guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos? E viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluias! Eu sou, de novo, eu sou. Eles então não estavam conseguindo refutar mais Jesus depois disso tudo. Pessoas crendo, Jesus acabou com eles. Aí eles vão para o pessoal. Alguém já foi para o pessoal com você? Não está conseguindo, não responde nada na Bíblia. Eu acho uma coisinha na sua vida para te atacar. Mas você faz isso, eu vi, eu estava lá e tal. Porque a gente é pecador e acontece o deslize, o cara vem e te acusa. E aí? É duro, né? Mas temos que, se cair, vamos levantar. O Senhor me segura pela mão, né? No 41 eles vão falar então: não somos bastardos. Sabe por que eles estavam falando isso, irmãos? Por causa do nascimento de Jesus. Eles sabiam da história lá de Maria. A história corre, né? Já pequeno, né? Eles sabiam. Então, ela engravidou do Espírito Santo antes mesmo de José a ter, né? Essa história espalhou. Então eles estão chamando ele de bastardo. Você é um bastardo. Você nasceu, foi fora do casamento. Isso para eles era o fim da picada. Olha aí, irmãos, que coisa horrorosa, horrenda. Não entendiam nada. Aí no 48, é samaritano, tem demônio. O pastor outro dia estava pregando, né? Toda vez que falava a palavra samaritano, tinha que cuspir no chão, irmãos. Tanto nojo que eles tinham de samaritanos, super preconceituosos. Era uma ofensa grave. Agora, falar que ele era endemoniado era uma blasfêmia, irmãos, contra o Espírito Santo. E essa não tem perdão, um pecado que não tem perdão. Aí sabe o que Jesus faz? Olha no 50.
Ele nem comenta. Ele podia ter falado: deixa eu explicar para vocês aqui. Essa obra do Espírito Santo, eu nasci e tal. Ele nem perde tempo. Nos 50 ele já começa: eu não procuro a minha glória. Eu não procuro a minha glória. Jesus busca a glória do Pai. Amém? Eu e você temos que buscar o céu, olhar sempre para cima, buscar a glória do Pai. Te acusou, pegou um ponto fraco seu. Tudo bem, pequei mesmo. Estou trabalhando para melhorar, mas eu conheço Jesus. Então, ao invés de ajudar a tacar pedrada também, que aí você aproveita, né? Meu nome está escrito no livro da Bíblia. E toma uma pisada, nada disso. Vem cá comigo então, eu vou te explicar como é que aconteceu comigo, que Jesus me salvou. Compaixão, irmãos. Honrando o Pai. Eles queriam louvor de homens, irmãos. Esses caras estavam atrás de louvor de homens. Jesus adverte sobre morrer eternamente no 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, aí sim viverá eternamente. Eles não entendiam, eles vão falar disso aqui. Abraão já era morto, os profetas já tinham morrido. Se alguém guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. Como assim? O senhorio sobre a morte mostrava então que Jesus é Deus. Hebreus, rapidinho, vamos ler esse texto, eu queria que você lesse comigo. Hebreus 11, do 8 a 19. É um texto importante porque vai explicar por que eles estão citando aqui. Porque aqui o escritor está dizendo dos patriarcas, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, e diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, obedeceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia. Abraão, aqui está sendo falado sobre ele, e esses homens vão falar de Abraão. Abraão viu esse nascimento miraculoso do Messias, irmãos, através de Isaque, através daquele nascimento miraculoso de Isaque. Ele deu uma vislumbrada no Calvário do Senhor, quando ele foi lá oferecer o próprio Isaque em sacrifício, o Senhor não permitiu. Viu o ministério do Senhor em Melquisedeque, no episódio de Gênesis 14. Depois do casamento de Isaque, viu o retrato do casamento de Cristo com a igreja, irmãos. Olha no João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. O casamento de Cristo com a igreja. Aleluia. Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Êxodo 3,14. Moisés pergunta na sarça ardente: quando me perguntaram quem está me enviando, próprio Deus responde: eu sou o que sou. Eu sou.
te enviou. Jesus está dizendo para eles: antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Aleluias, amém. Jesus está afirmando sua filiação divina, equiparando-se com Deus. Para eles uma blasfêmia, passível de morte. E agora, olha aí no 59, de novo, pegaram em pedras para atirarem nele. As pedras que ele devia dar por ali mesmo. Cada um tinha levado uma no bolso para atacar na mulher, largado por ali. Ops. Pegaram nelas de novo. Não, agora nós vamos atirar. Agora sim. Agora ele falou demais. Ele está falando que ele é Deus. Não dá. Aí Jesus então recebe a proteção do Senhor. Irmãos, as pessoas mais difíceis de ganhar são aquelas que não têm consciência da necessidade. Esses homens estão condenados, mas creem na religião, andam em trevas, não seguem a luz, escravos, mortos-vivos. E agora então, elas infamam o Pai quando infamam o Filho, desonram Jesus e desonram juntamente o Pai e o Espírito Santo. Pena capital. Nós falamos do filme no início, ali não teve jeito para aquele personagem. Mas aqui, 59, Jesus se ocultou e saiu do templo. Não era chegada a hora dele. Amém, irmãos. Glória a Deus. Jesus é Deus. Que pedra. Eu vou entregar minha vida na hora que eu quiser. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pense no que eu vou te falar agora. De quem você é filho? De quem eu sou filho? Você já recebeu realmente Jesus? Sua vida é livre para adorar? Você lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Eu consigo lembrar, irmãos, 7 de janeiro de 1989, às 2 e pouco da tarde, na empresa que eu trabalhava. Tenho o privilégio do Senhor de lembrar assim claramente desse dia. Você é filho. Satanás ainda domina você com falsas justificativas religiosas. Você tem honrado o Pai, honrado o Filho com o seu estilo de vida. Se Deus é o seu Pai, é o meu Pai, o céu é o nosso lar. O inferno não é mais o meu destino nem o seu. Uma questão tão de vida e morte. Mais uma vez, eu te chamo, entrega a sua vida para Jesus hoje. Queria convidar o pastor para fazer uma oração. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, continue de olhos fechados. O pastor vai orar. Não existe meio termo. Ou você crê em Jesus ou você pega pedras para ele. É preciso uma decisão. Não tomar a decisão é uma decisão. Acho maravilhoso que esse texto comece com uma ameaça de apedrejamento e termine com outra. E é Jesus quem assume esse apedrejamento. Mas não foi apedrejado porque não era a hora, mas ele, a seu tempo, subiu a cruz por nós. Você pode ficar de pé para nós fazermos uma oração. Talvez essa seja uma das palavras mais duras, um dos embates mais duros. Mas não é com os religiosos, é um embate talvez comigo, com você. De que lado você está? Confesse ao Senhor Jesus como seu Senhor, ou receba o juízo de Deus. O juízo vem, mas o Senhor Jesus Cristo vem. Senhor Deus, nós buscamos o Senhor nessa hora, diante da palavra que nós ouvimos, diante da realidade do juízo, mas maior ainda a realidade da graça. Obrigado pela lei do Senhor, que é o caminho do Senhor, que deve ser respeitada, que deve ser vivida.
Obrigado pela graça, porque sem a dádiva de Jesus Cristo e sem a dádiva do Espírito Santo nós não podemos obedecer a tua lei. Senhor Deus, nós não queremos fazer de conta que obedecemos a tua lei, nós queremos viver a tua lei. Dá-nos hoje, Senhor Deus, quem sabe alguém aqui está entendendo o Evangelho nessa manhã, está querendo, desejando viver na tua presença, ser verdadeiramente filho. Senhor, no nome de Jesus, receba essa pessoa agora, Pai, que confessa a Cristo como Senhor da sua vida, e dá o entendimento, Senhor Deus, de que é o Senhor quem nos faz filhos. Senhor Deus, nós pedimos a graça de que o Espírito Santo, Senhor, nos encha mais e mais. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, Pai, não apenas selados com Ele. Que maravilha! Fomos alcançados pelo Senhor, selados pelo Senhor, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver a vida que o Senhor nos chamou para viver. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, diante dessa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, da maneira como o Senhor tem nos chamado para viver. Perdoa os nossos pecados, perdoa as resistências, Senhor Deus, e ilumina a nossa vida. Obrigado, porque nós estamos enxergando a luz do mundo. Nós estamos enxergando, Senhor Deus, claramente. Ó Deus, vemos inclusive os nossos pecados, que confessamos ao Senhor, pedimos perdão no nome de Jesus. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, nos abençoe nessa caminhada, que é difícil, que tem oposições, ó Deus, que há ameaças, mas há, Senhor, garantia de vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ir aonde o Senhor vai, nós iremos aonde o Senhor foi. Há moradas celestiais preparadas para nós. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, no Teu ministério, no Evangelho do Senhor, pregado desde o Éden até os dias de hoje, até a consumação do século. Obrigado pela Tua promessa firme, completa na cruz de Cristo, abençoando a nossa vida hoje com o Espírito do Senhor. Abençoa-nos agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Ó Deus, que o amor de Deus, o Pai, seja sobre a igreja do Senhor, e que o Espírito do Senhor, Consolador, seja sobre a tua igreja, Deus. A comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, que você possa sair daqui não debaixo do juízo, mas debaixo da graça, da misericórdia, do perdão, da bênção de Deus, no nome de Jesus.